Olá, meu irmão Alan César, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo, aproveitando a tecnologia para esclarecer alguns pontos que você me colocou aí por telefone no domingo, hoje, quarta-feira, dia 13, e espero que seja o suficiente para você ver realmente o erro que está cometendo aí em relação ao sábado, tá certo? Aproveitei aqui a ligação que nós fizemos, que nós falamos, e percebi que nem precisava fazer um grande estudo para mostrar aonde você está errando aí na sua compreensão da guarda do sábado. Eu percebi, Elan, que praticamente o entendimento da palavra dia é que você está tendo dificuldade de entendê-la, principalmente conforme que mostra a Bíblia, tá certo? Para você, a palavra dia sempre se refere à parte clara, né? Você vai ver aqui em poucos textos que eu vou lhe mostrar aqui que realmente não é assim que está na Bíblia. Mas antes disso, eu quero lhe mostrar aqui alguns detalhes de Gênesis, só para a gente frisar bastante aqui, que no princípio, né, criou Deus os céus e a terra, tal, e no primeiro dia, antes mesmo que houvesse sol e lua, né, Deus já havia feito separação entre a luz e as trevas. Está aqui. Ele chamou dia luz e trevas noite. E fala assim, ó, e foi tarde e manhã, e o dia primeiro. Ou seja, foi parte escura e parte clara, e o dia primeiro, tarde e manhã. Todos os dias terminam assim, e foi tarde e manhã. E o segundo dia, tarde e manhã. E o terceiro dia, apesar de já ter nome, dia, né, luz, né, e trevas, noite, tá certo? Então já tinha dado nome, mas sempre Deus falando, houve tarde e manhã, e o primeiro dia. Quando chega no quarto dia, Deus vai e cria o sol e a lua. E então a partir do quarto dia começa a ter pôr do sol, tá? Mas ele continua falando, houve tarde e manhã. E o quarto dia, houve tarde e manhã. E o quinto dia, houve tarde e manhã. Então a sequência que mostra que no primeiro dia houve a parte escura e a parte clara. Então aconteceu o primeiro dia. No segundo dia houve a parte escura e a parte clara. E então aconteceu o segundo dia. Perceba que todos os dias acontece a mesma coisa. Então isso é suficiente para a gente ver que o dia ele pode ter parte escura e parte clara, porque o dia na Bíblia, eu vou te mostrar isso, vou te provar isso, é também um período de tempo. Você tem simplesmente que contextualizar a frase ali, o texto, para saber se está se referindo a um período de tempo ou se está se referindo à parte clara, porque pode ter os dois significados, tá certo? Então, como eu disse, a partir do quarto dia começou a ter o sol e começou a ter o pôr do sol. Então, nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 16, verso 6, que a parte tarde é o pôr do sol. Olha só. Mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então nós vemos que a parte escura, tarde, ela entra ao pôr do sol. Isso significa tarde, pôr do sol. E você sabe disso, olha que coisa interessante. Na ligação que nós fizemos, você mesmo diz isso, olha só, ouve aí. Opa, vamos lá. Afingireis a vossa alma aos 9 do mês. Aí ele falou, que hora que tu tinha que atingir tua alma no dia 9? Era no pôr do sol. Uhum. Aí ele fala bem assim, ó. No pôr do sol no dia 9. Isso, ele fala bem assim, afingireis vossas almas aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Viu? Você mesmo sabe, é o pôr do sol. De uma tarde a outra tarde. Você sabe disso. Então, a palavra tarde é o pôr do sol. E amanhã, tarde, manhã, né? Manhã ao amanhecer. Então, parte escura e parte clara. E o primeiro dia. Então,
as expressões, né, que a Bíblia usa, ao entardecer, a tardinha, ao cair da tarde, sempre se refere à parte escura, né? A gente mesmo usa na nossa cultura, aqui até botei uma frase que eu falo muito com meu filho: filho, já está muito tarde, vai dormir. Então repara que eu usei muito tarde para a parte escura, noite. Filho, já está muito noite. A gente não fala assim, filho, já está muito tarde, vai dormir. Então, até na nossa cultura também nós usamos. Bom, aqui eu vou mostrar para você que o termo dia, essa palavra dia, não é somente usada para a parte clara, mas é um período de tempo. Ouve só comigo aqui os textos, olha só. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só. Aqui Deus disse para não comer da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres. Ora, se eu for interpretar esse dia aqui, como você falou, que é somente a parte clara, dia, você fala assim, dia é dia, vou até mostrar esse áudio depois. Noite é noite. Então, porque no dia em que dela comeres, então, se comer à noite não tem problema. Só se comer durante a parte clara. Se comer durante a parte escura, Adão e Eva não iriam morrer. Não tem lógica. Olha o próximo verso, Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mesma coisa, se eu aplicar a parte dia aqui só para a parte clara, então quer dizer que à noite eles poderiam comer o fruto, porque você falou, noite não se pode misturar com dia, dia é dia, noite é noite. Então, se eles comessem o fruto durante a noite, os olhos deles não abririam, eles não seriam conhecedores do bem e do mal. Então, você vê que a palavra dia aqui é aplicada a um período de tempo, tá certo? Então, na Bíblia está aí, ó. O dia pode significar período de tempo ou pode significar parte clara, tá? Inclusive, dá uma pesquisada no original e você vai perceber que realmente, até no original, eles aplicam dia a um período de tempo ou a parte clara. Então, até no original, pode-se usar dia para o período de tempo e o período da parte clara. Então, eu estou te mostrando aqui na Bíblia que a sua teoria de dia se representar somente a parte clara está errada. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó, tem mais. Pelo que chamou Abraão aquele lugar de Jeová Jiré, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14. Então, onde se diz até o tempo de hoje. Porque não só se diz durante a parte clara, mas também pode se dizer durante a parte escura. Até onde se diz até o tempo de hoje. É isso que está dizendo aqui o texto. Olha Gênesis 27:2. Disse-lhe o pai: eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Olha. E não sei o tempo da minha morte. Não pode ser só a parte clara, porque ele pode morrer na parte escura também. Senão ele só poderia morrer na parte clara. Não sei o dia da minha morte. Não sei o tempo da minha morte. É isso que está dizendo o texto. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto morrerás. Então, mais uma vez aqui, ó, porque no dia em que Moisés visse o rosto de Faraó, Faraó disse assim: você vai morrer. Então, quer dizer que se for interpretar como você diz, que dia é só parte clara, então Moisés poderia ver o rosto de Faraó na parte da noite. O Faraó não faria nada com ele. Mas não é isso que Faraó disse, que a Bíblia está dizendo. Porque no tempo, em qualquer momento em que você vê o meu rosto, você vai morrer, Moisés. Foi essa ameaça que Faraó fez a Moisés, certo? Não foi só da parte clara, foi tanto da parte escura quanto da parte clara. Então estou te mostrando aqui que a palavra dia se refere a um período de tempo, tanto da parte escura quanto da parte clara, tanto da noite quanto da parte que nós chamamos de dia também, tá certo? Que é a parte clara, certo? Ok? Então, aqui eu vou te mostrar isso, olha só. Em relação a Levíticos 23, vamos ler a partir do verso 27, olha o que diz o texto. Ora, o 10º dia desse mês, desse 7º mês, será o dia da expiação. Perceba que está usando só o termo dia, não usa o termo dia e noite. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor.
Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer-se expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas. Desde a tardinha do dia 9 até a outra tarde, guardareis o vosso sábado. Então, o texto vai falando dia, sétimo dia, décimo dia do sétimo mês, esse dia, não fala nada de noite. Quando chega no finalzinho aqui do verso 32, ele vai esclarecer. De uma tarde a outra tarde, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, esse dia aqui também representa um período de tempo, né? Só que você diz no telefone comigo que esse é somente aplicado a essa festa. Isso não é verdade. Tá? Por que não é verdade? Porque apesar de ele falar que guardareis o vosso sábado, porque está se referindo à festa da expiação, mas o dia 10 do mês sétimo se tornou um sabá, certo? O sabá significa um dia de descanso. E todos os sabás aqui mostram que o sabá é de um pôr do sol ao pôr do sol, não somente o 10º dia. A expressão aqui se refere a esse sábado, mas repare que um pouquinho antes, ó, sábado, esse dia, sábado de descanso vos será. Ou seja, se tornou um sabá. E todo sabá nas escrituras é comemorado de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Ou seja, de uma tarde a outra tarde. Tá? Então é por isso que nós não precisamos de outro verso na Bíblia para nos mostrar que o sétimo dia é de uma tarde a outra tarde. O sétimo dia que eu digo, o sábado do 4º mandamento que Deus colocou, que também é uma festa, tá, Alan? É também uma festa, mas Deus colocou essa festa semanal, essa festa especial, Ele colocou nos 10 mandamentos. Então ela se tornou diferente dessa aqui. Então por isso que ele fala, o meu sábado. Mas é um sabá. E o sabá de uma tarde a outra tarde. Tá certo? Mas isso vai ficar muito claro daqui a pouquinho. Então olha só. Você diz também, vou até colocar o áudio aqui, ó, ou o que você diz no telefone comigo. Você fala que parte escura é parte escura, parte clara é parte clara, dia sempre parte clara. Olha só. Você dá uns exemplos que houve, então, o que você está dizendo. Você lembrar aí, ó. Finalizar aqui a ligação. Aham. A parte escura, a semana, então, ela começa quando? A semana, A semana, irmão, antes de existir a luz, existiam as trevas, né? Ok, Então, as trevas antecedem a luz. ok. Então quando por exemplo, hoje é o primeiro dia da semana hoje. Perfeito. Hoje é o primeiro dia da semana. A noite de ontem Ah, é a noite que antecede o primeiro dia. que não é dia nenhum. Não é dia nenhum. Porque dia é dia. É o mesmo que fosse assim, eu vou te dar um exemplo. Lá diz em Gênesis 1, 4, 5, bem assim, ó. Que Deus deu um nome para as trevas. Como é que é o nome que Deus deu? Noite. Uhum. E as trevas ele chamou de noite, e a luz ele chamou de dia. Ok. Né? Então assim, ó. Vamos supor que eu tenha 2 filhos. Um é pretinho e o outro é branquinho. Aham. E no branquinho que eu coloco o nome dele de dia. Ok. E no moreninho que eu coloco o nome dele de noite. Aham. Quando o senhor disser bem assim, noite, vem cá com o papai. Vai vir os dois? O senhor entendeu, né? Entendi. O senhor tem 2 filhos, o senhor coloca um nome de noite e o outro nome de dia. Uhum. Quando o senhor chamar pelo nome de um, dia, vem aqui ajudar o papai. Quem é que vai vir, irmão? É o branquinho. É o branquinho, de dia, irmão. Uhum. Eu disse que o dia é a parte de luz, e não a parte escura. Então percebeu, irmão, lá, que você, na sua teoria, diz que nunca se pode referir a parte escura como um dia, porque a parte dia é sempre parte clara. Você dá o exemplo aí dos filhinhos, né, chamar os filhinhos. Então, eu vou te provar agora nas escrituras que isso não é verdade. Acompanha comigo, olha só.
Em Êxodo 12:12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor. Essas são palavras de Deus. Tá? É Deus falando. Naquela noite ele irei ferir os primogênitos, e realmente isso aconteceu, porque em Êxodo 12:30 diz assim: e Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Ou seja, realmente Deus feriu os primogênitos no Egito na parte escura, à noite, tá certo? E aí Deus fala que iria ferir queria ferir à noite os primogênitos, no verso 12. Quando chega no verso 14 de Êxodo, capítulo 12, diz assim, ó: e este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Não perceba que ele se refere à noite que foi ferido os primogênitos, e este dia vos será por memorial. Se você ainda tem dúvida, o próximo texto esclarece. Números 3, verso 13 diz assim, olha, o próprio Deus falando: porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais. Meus serão, eu sou o Senhor. Então o próprio Deus aqui, Alan César, meu irmão, chamou de dia, a expressão dia, a noite em que ele feriu os primogênitos. Tá certo? Então não sou eu que estou falando. A própria Escritura nos ensina isso. O dia é um período de tempo, como eu já te mostrei. Não é só a parte clara. Tá certo? Eu acredito que mais claro do que isso aqui é impossível, meu irmão. Então, vou dar mais um exemplo. Vamos lá. Com relação à Páscoa. Olha só que coisa interessante. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Números 9, verso 5. Partiram de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel afoitamente à vista de todos os egípcios. Então perceba que eles comemoraram a Páscoa no pôr do sol do dia 14 para o dia 15, conforme diz o número 9:5, e no dia seguinte ao da Páscoa, eles saíram do Egito, no dia 15 do mês, tá certo? No dia 15 do mês, foi assim que aconteceu lá no Egito, tá? Porém, nós vamos ver que eles saíram na parte noturna, olha só. Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Então Faraó chamou eles na parte da noite, porque lembra que os primogênitos morreram à noite, eles choraram pelos primogênitos à noite, e na mesma noite, lá no Egito, Faraó chamou Moisés e Arão e mandou que eles saíssem. E olha o que a Bíblia diz em Êxodo 12:42: esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel através das suas gerações. E para eliminar as dúvidas de que eles saíram à noite, olha o que diz em Deuteronômio 16:1: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus tirou-te do Egito. Então, repara que aqui em Números 33, verso 3, ele diz que no dia 15 do mês, no dia seguinte à Páscoa, saíram os filhos de Israel afoitamente. Então aqui está falando que foi o dia, mas a gente vê que foi na parte da noite do dia 15, tá certo?
foi na parte da noite do dia 15 do mês. Foi na parte escura, irmã Alain. Então, essa teoria que você falou aí, que eu até mostrei o áudio pelo telefone, para você lembrar, de que dia é somente parte clara, não tem fundamento bíblico, meu irmão. Em nome de Jesus, meu irmão. Abandona essa teoria, por favor. Pela sua salvação e pela salvação das pessoas que estão ao seu redor. Eu imploro isso. Olha só. Então, eu acho que na Bíblia é suficiente mostrar isso. Não acredito que precise de mais, porque só aí já quebrou o seu argumento, tá? Mas eu quero lhe mostrar mais uma coisa. Você pediu que eu lesse Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 116. E você diz lá o seguinte, olha só. Ouça esse áudio aí. Ela questiona do anjo, o anjo falou bem assim, ó. Lá nessa página 116, ele diz bem assim, ó. Vocês têm que saber o que é tarde e quando começa a tarde. Então você diz nesse áudio que o anjo diz para a irmã White que para ela saber o dia, quando começa o sábado, ela tem que saber o que é tarde e quando começa a tarde. Só que você mesmo esclarece. Olha só. Fingireis a vossa alma aos 9 do mês. Aí ele falou, que hora que tu tinha que atingir tua alma no dia 9? Era no pôr do sol. Aí ele fala bem assim, ó. No pôr do sol no dia 9. Isso, ele fala bem assim, fingireis vossas almas aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Percebeu? Então você fala que o anjo, naquela ocasião em que os pioneiros estavam descobrindo o sábado, e eles acharam que era de 6 horas a 6 horas. Eles passaram 10 anos aproximadamente guardando o sábado de 6 horas a 6 horas. E o anjo aparece para a irmã White e fala que que ele deveria saber o que é tarde e quando começa a tarde. Então, quando eles descobriram isso através do irmão John Andrews, certo? Que era de pôr do sol a pôr do sol e não de 6 horas a 6 horas, e a maioria ficou a favor do pôr do sol, e então Deus vai e mostra para o irmão White que eles estavam corretos, tá certo? E aí eles começam a guardar de pôr do sol a pôr do sol, conforme hoje nós fazemos, e você mesmo falou aí no telefone comigo, como eu te mostrei. O anjo falou, descubra o que é tarde e quando começa a tarde. E você viu aí que você mesmo citou que a tarde é o pôr do sol, tá certo? Eu vou abrir aqui Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 116. Pronto, está aqui o capítulo 16, página 116 de Testemunhos para a Igreja, volume 1. Então, conforme você falou, ó, tá aqui, ó, o anjo disse, ó, estudem-na cuidadosamente e ali descobrirão o que é tarde e quando começa a tarde, tá certo? Então, e a irmã White fala assim, ó, vi que isto era mesmo assim, e ela cita, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então ela cita Levíticos 23, 32 para o início do sábado do 7º dia, como se o anjo estivesse ali mostrando para ela de uma tarde a outra tarde, né? E ele fala para estudar o que significa a tarde e quando começa a tarde, que estaria resolvido a questão. Agora, nesse mesmo trecho aqui, a irmã White faz uma pergunta ao anjo. Está aqui, ó, indaguei, certo? Indaguei por que as coisas haviam ocorrido dessa maneira e por que precisávamos mudar agora o tempo de início do sábado. Então, olha só, a pergunta foi essa, mas olha o que você disse que foi a pergunta. Isso eu achei interessante, olha só. Ouve aí. Sim, aí ela pergunta bem assim, ela questiona dele, quando seria dada essa luz? Ele falou bem assim, não ainda, se referindo que ia ser lá na frente. Ele não tinha recebido essa luz. Você disse que a irmã White perguntou quando seria dada essa luz.
E o anjo responde: não ainda, não ainda. Não é verdade, ela não pergunta isso. Ela pergunta assim, ó: indaguei por que as coisas haviam ocorrido dessa maneira. Que maneira? Deixa eu explicar para você. Os adventistas descobriram o sábado e eles começaram a guardar o sábado de 6 horas a 6 horas, achando que tarde era 6 horas, devido a um estudo do irmão José Bates, certo? Mostrando que era 6 horas, e eles então aceitaram, porque o irmão José Bates era muito respeitado, já estava idoso já, e a maioria ficou ao lado do irmão José Bates. Então, aí a pergunta da irmã White significa o seguinte: por que não foi mostrado antes que estava errado? E esperou passar tanto tempo, tá certo? E aí é isso que ela quer dizer. Por que precisávamos mudar somente agora o tempo de início do sábado? Aí o anjo vai e responde a essa pergunta: vocês entenderão, mas não agora, não ainda, não ainda. E disse mais: a resposta do anjo continua: se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Então o anjo esclarece que Deus não deu essa luz antes. Por quê? Porque a maioria estava achando que realmente era 6 horas. Passaram-se aproximadamente 10 anos, eles guardando como de 6 horas a 6 horas no sábado. E então John Andrews faz um estudo profundo sobre o pôr do sol, que significa tarde, que significa pôr do sol, apresenta esse estudo para os adventistas. A maioria então aceita que é o pôr do sol, e então Deus vai e confirma 2 dias depois para a irmã White que é realmente o pôr do sol, e dali para frente a luz foi dada, tá certo? A luz ali foi confirmada. Então Deus não deu antes. Você lê tudo isso no apêndice desse mesmo livro aqui, ó. Testemunhos para a Igreja, volume 1, lá no apêndice tem até inclusive tem um texto lá, está na Review de Herald do Thiago White, que esclarece muito bem isso, tá certo? A luz foi dada e então a maioria aceitou o pôr do sol, e depois, quando a irmã White teve a visão esclarecendo as dúvidas da minoria, todos aceitaram o sábado de pôr do sol a pôr do sol. É isso que o contexto aqui está dizendo. Não tem nada a ver que ela perguntou: quando será dada a luz? Aí o anjo fala: não ainda, não ainda. Ela não perguntou quando será dada a luz. A pergunta dela não foi essa, tá bom, meu irmão? Então, fica atento para você não tirar a verdade aqui dos escritos, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu quero só finalizar te mostrando mais uma coisa. Você fala para me ler Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 317 e 318. E olha o que você diz aqui na nossa ligação. Você diz que, e eu li, tá? Eu li Mensagens Escolhidas, volume 3. E você diz na ligação que os adventistas não tinham luz ainda sobre o assunto. Olha só você dizendo, só para você lembrar. Ouve só aí. Bem assim, aí ela pergunta bem assim, ela questiona dele: quando seria dada essa luz? Ele falou bem assim: não ainda, não ainda. Se referindo que ia ser lá na frente. Ele não tinha recebido essa luz. E no Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 666, lá, no mais para pioneiros, só estou lendo mesmo o volume 5 do Testemunho para a Igreja, na página 666, lá, mas se eu ler o capítulo todinho, lá ela vai contar a história todinha de que Deus não pôde mais derramar muita luz sobre eles, porque eles já não estavam mais obedecendo nem a luz que eles já tinham recebido. Então, nesse momento da ligação aqui, você diz para me ler Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 666, porque lá o capítulo fala que Deus não iria dar mais luz aos adventistas, mas não é sobre o sábado, meu irmão, é sobre outras coisas. E você também, em outra no WhatsApp, lembra que você me mandou esse texto aqui de Mensagens Escolhidas, volume 3, e olha o que diz esse livro, olha só. Vamos abrir aqui o livro. Bom, pronto. Achamos aqui o texto de Mensagens Escolhidas na página 317 e 318. Eu não vou ler tudo. Eu vou ler aqui um trecho suficiente para esclarecer na página 318 que você diz que
os adventistas não tinham luz sobre o sábado. Olha só, eu vou ler esse trechinho aqui, ó. Vamos ver até aqui, ó. Já é o suficiente. Ó, vamos lá. Diz assim: o sábado do sétimo dia não foi deixado na incerteza. Temos a positiva ordem de Deus a respeito do sábado. É possível que seja reunida tanta importância em torno dos que observam o sábado e, contudo, ninguém possa dizer quando começa o sábado? Onde está, então, o povo que tem a insígnia ou o sinal de Deus? Qual é o sinal? O sábado do sétimo dia, que o Senhor abençoou e santificou, e declarou ser santo, com grandes penalidades por sua violação. O sábado do sétimo dia não está envolto em incerteza. Percebeu, meu irmão? Deus deu luz, e você vai ver eu vou te mostrar outro texto que você não citou para mim, mas eu vou te mostrar que Deus não deixou o povo de Deus sem luz sobre o sábado. Pelo contrário, muito pelo contrário. Olha só o que ela diz aqui, ó. Todos que conservarem firme até o fim a confiança que tiveram desde o princípio guardarão o sábado, sétimo dia, o qual chega até nós da maneira assinalada pelo sol. Percebeu? O sábado chega até nós da maneira assinalada pelo sol. Aí você pode pensar, mas é o nascer do sol. Não é, meu irmão, é o pôr do sol, porque ela já disse isso em outro texto, de uma tarde a outra tarde. Eu poderia te mostrar outros textos aqui que a própria irmã White fala que é o pôr do sol, mas eu acho que isso aqui já é suficiente. E você é uma pessoa muito esclarecida, muito inteligente, tem um conhecimento muito grande, e eu só te peço em nome de Jesus, cuidado, irmão, porque Satanás ele não quer usar pessoas que não têm conhecimento, ele usa pessoas que têm conhecimento, porque essas pessoas têm maior influência. Então, em nome de Jesus, largue essa heresia de lado e aceite a luz que Deus deu ao seu povo, tá? Então, conforme nós lemos aqui, tem sim, os adventistas tiveram bastante luz sobre esse assunto. E para fechar, para finalizar, eu quero ler com você esse texto aqui, ó, tá? Para a gente finalizar, que eu acho que o que eu mostrei aqui é suficiente para você, com humildade, largar essa heresia e, em nome de Jesus, não deixar outras pessoas acreditarem nisso, tá? Diz assim o texto: ainda assim, com os oráculos vivos diante de si, aqueles que alegam pregar a palavra apresentam as suposições de mentes humanas, os princípios e mandamentos de homens, tornam inválida a lei de Deus por suas tradições. O sofisma relacionado com a criação do mundo num período indefinido de tempo é uma das falsidades de Satanás. Deus fala à família humana em linguagem que ela pode compreender. Ele não deixa tão indefinido esse assunto, que os seres humanos possam tratá-lo de acordo com suas próprias teorias. Quando o Senhor declara, presta atenção agora, meu irmão Alain, quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, quer dizer o dia de 24 horas, que ele marcou pelo nascer e pelo pôr do sol. Então observe, o dia, um período de tempo de 24 horas que o Senhor marcou por duas, como é que eu vou chamar aqui? Por dois fenômenos, nascer do sol e o pôr do sol, ou seja, a manhã e a tarde. Mas na ordem lá de Gênesis, na verdade, pôr do sol e o nascer do sol, tarde e manhã, e o primeiro dia. Um dia, conforme o irmão White diz aqui, de 24 horas, meu irmão. Aí, agora continua o texto. Deus não pronunciaria uma sentença de morte pelo desrespeito ao sábado, a menos que tivesse apresentado diante de seu povo uma clara compreensão acerca do sábado. Percebeu? Uma clara compreensão acerca do sábado. Quando foram colocados os fundamentos da terra, foi colocado também o fundamento do sábado.
Em nome de Jesus, eu vou lhe pedir mais uma vez, meu irmão Alan, desfaça essa pregação que você fez lá com os irmãos. Em nome de Jesus, não deixe o sangue deles ser cobrado de você nessa parte. E outra coisa, mesmo, irmão, presta atenção no que eu vou dizer agora, com todo o carinho que eu tenho por vocês aí, por você que conheci pessoalmente, mesmo que você estivesse certo, que não é o caso, mesmo que você estivesse certo, que o sábado fosse guardado só na parte clara, eu continuaria guardando de pôr do sol a pôr do sol. Por quê? É melhor errar para mais do que errar para menos. Porque se eu guardar de pôr do sol a pôr do sol, eu também estou guardando a parte clara. E se eu guardar somente a parte clara e estiver errado, eu transgrido o sábado por não estar guardando a parte escura do sábado. Mas nós vimos aqui que não é verdade, irmão. O dia na Bíblia significa um período de tempo, tá certo? Como eu te mostrei, te provei nas Escrituras. Deus chama dia a parte noite, como eu te mostrei nas Escrituras, no caso dos primogênitos e também no caso da Páscoa, da comemoração da saída deles do Egito, tá certo? E aqui nós vimos a própria irmã White, eu acredito que você acredita nos testemunhos ainda, tá certo? Diz que Deus na criação criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e ele quer dizer o dia de 24 horas. Mais claro que isso, irmão Alan, eu acho que eu não consigo te mostrar. Que Deus te abençoe, meu irmão. E exerça agora a humildade que Deus te deu. Pelo telefone você se demonstrou uma pessoa muito humilde, pelo WhatsApp também se demonstrou uma pessoa muito humilde. Eu tenho certeza que essa humildade é do fundo do seu coração, porque eu te conheci pessoalmente. Então, em nome de Jesus, desfaça o que você fez aí, para que não haja confusão e Satanás não consiga penetrar com suas heresias no meio do nosso povo, tá certo? Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço a todos aí.